Hoje vai uma dica de colchonete inflável para acampar. Esse aqui é o Comfort 65 centímetros da Quechua. A minha experiência com ele é muito boa. É um colchonete que eu já utilizei algumas vezes, inclusive já utilizei durante 5 dias seguidos, sem precisar estar inflando novamente. Utilizei tanto no verão quanto no inverno. Muito confortável. Um bom isolante térmico, tá? No inverno não passei frio nem nada. Ele é autoinflável, então você pode abrir, deixá-lo por algum período e ele mesmo vai inflando, e aí no final dá umas 3, 4 sopradas e ele termina de encher. Eu vou até mostrar, eu deixei um outro que eu tenho, não é só um que eu tenho alguns dele que eu comprei. E quando eu comprei, eu fiquei na dúvida porque na própria Decathlon, no próprio site da Decathlon, eu vi que algumas pessoas, eram poucos, tá? Poucos comentários que vinham de problemas, né? Algumas reclamações de que ele não era durável, enfim. E só que, pelo que eu tinha visto, e também pelos comentários, a gente via muita gente elogiando que ele é um colchonete de espuma, que cara, é muito confortável. Eu já tinha acampado várias outras vezes com outro tipo de colchonete e eu tive vários problemas de quando você se movimenta no colchonete, você acabava dependendo de como você se movimentava, você ficava direto no chão, né? Então era ruim de se movimentar. Ou também, muitas vezes, durante o uso, eu tinha que inflar novamente. Então, eram colchonetes com custos bem mais baixos, mas não valiam a pena porque não me dava o conforto que eu precisava. Então eu acabei optando por comprar esse daí, que não tem um custo baixo, tá? É um custo elevado, tá? Que ele tem. Não é barato. Eu não lembro quanto ele estava na época que eu comprei. Eu usei cash também. Na época, eu acho que agora ele deve estar um pouquinho mais caro. É um colchonete que ele tem 2 anos de garantia, tá? Até então, pelo menos da minha experiência com ele, não deu nada a reclamar. É um colchonete muito bom. Tem sido muito bom. Ele é fácil, né? De inflar. Ele é fácil de inflar. Ele tem aqui, olha, 2 válvulas. Uma que é o out, que é o que você abre para sair o ar. E a outra é o in, que você abre para entrar o ar. Então aqui, ó, você fecha a válvula dele. Quando você quer inflar, basta você abrir essa válvula in, ó. Você já vai ver que, ó, começa a fazer um barulho que ele está entrando ar. Ele tem um zíper. Esse zíper aqui você abre para que ele fique um colchão normal, né? Ele vai abrir a extremidade dele. Aí você basta tirar essa parte do in aqui, deixar aberto ele posicionado para cima, e deixar ele por algumas horas ali, que ele vai inflar sozinho. E aí no final você dá alguma sopradinha nele e ele finaliza. Esse aqui, deixa eu mostrar, eu tinha deixado um outro aberto para vocês terem uma ideia, né? De como é que, ó, esse aqui eu já tinha deixado ele aberto, né? Deixa eu mostrar para vocês. Então aqui, ó, ele tem a válvula. Então assim, ele tá aqui, eu acho que tem umas 2 horas que eu deixei ele aqui aberto. Ele tem essa válvula, tá? O out tá fechado, só tem um aberto. Eu vou dar algumas assopradas aqui. E aí vocês já terem a percepção de quanto precisa assim para inflar de verdade. Ó, 5 sopradas foi o que eu precisei para já deixá-lo totalmente inflado, certo?
e pronto para uso. E um detalhe também que ele tem, aqui ó, ele tem um zíper que ele permite que você conecte um colchão a outro, como se fosse fazendo um colchão de casal. Na época que eu comprei, eu preferi comprar ele o de solteiro, porque somando o valor de dois de solteiro, ele sai mais barato do que o de casal, e somando as dimensões do de solteiro, os dois de solteiro juntos saíam maiores as dimensões do que o de casal. Então eu preferi comprar esse daqui. Uma questão muito importante em relação a ele é que para quem, por exemplo, precisa de espaço, aí ele já não é muito bom porque ele ocupa um certo espaço, sabe? Então, para quem vai acampar de mochila ou vai de moto, então que não tem muito espaço, então ele já não é tão compacto, então ele já não seria uma boa. E um outro detalhe também, tipo, ele não é impermeável, então tem que tomar cuidado com os líquidos nele, né? Inclusive, por exemplo, quando eu acampo, a gente tem duas crianças, e um inclusive é autista. Então, já teve vezes, né, de a minha filha tem 1 ano e 7 meses, a fralda vazar, acabar sujando, né, de xixi, o colchonete. Então, devido a isso, a gente comprou um inflável também, que esse daqui já é é bonzinho também esse aqui, só que ele não segura temperatura, né, temperatura baixa, então ele não é um bom isolante térmico, mas assim, para quem for acampar no verão, é bom. Inclusive também já ficou por 5 dias já inflado, e eu não tive problema nenhum com ele, foi muito bom. Se vocês quiserem, eu posso fazer em outro momento um vídeo sobre ele, mostrando o funcionamento dele e tudo mais. E assim, pessoal, como eu falei, antes de comprar ele, eu vi pesquisei, né, a respeito, né, e eu vi no próprio site do Decathlon, tem algumas reclamações de alguns usuários em relação a ele, né, que veio com problema, que depois de pouco tempo de uso, apresentou problema que ele já não inflava mais, mesmo soprando e tudo mais. E foi algo que me deixou com o pé atrás. Só que a maior parte dos comentários eram positivos em relação a ele. E o que me deu segurança de comprar foi porque, como eu falei, a maior parte dos comentários eram positivos, e também porque ele tem 2 anos de garantia. E uma coisa curiosa em relação à garantia do Decathlon, ela é diferente das garantias de outras marcas, né? O que acontece? Por exemplo, recentemente eu tive um problema com o extensor de barraca, que ele tem 3 anos de garantia. Ele, acho que no 3º ou 4º uso, mesmo sem um vento muito forte, quebrou uma das artes dele. Eu fui até a Decathlon para acionar a garantia, e eu fiquei sabendo como é que funciona a garantia deles. Quando você chega com um produto, eles fazem uma avaliação, e estando tudo de acordo, eles fazem um voucher de reembolso para você, um voucher com um vale-troca, né, na verdade. Então o que acontece? Com esse vale-troca, eles fazem como se fosse uma devolução para o sistema, tá devolvendo o produto, e você fica um vale-troca. E com o vale-troca você vai lá e faz uma nova compra. Então o que acontece? Esse colchonete ele tem 2 anos de garantia. Vamos dizer que você já usou ele por 1 ano e 8 meses e ele apresentou problema. Você vai chegar na Decathlon, vai assinar a garantia, eles vão gerar um vale-troca para você, e você pede outro. E o que acontece? Você vai estar com essa garantia renovada porque você está pegando um novo produto. Então você já tem um produto com mais de 2 anos de garantia. Um detalhe importante, que inclusive me gerou alguns problemas, porque eu não sabia disso daí, e quando eu fui na loja eu não sabia me explicar. O que acontece? Por exemplo, nesse caso que eu estou falando do extensor de barraca, eu comprei com voucher. Então quando eles fizeram o vale-troca veio no valor que eu paguei. Então, ele ficava uma diferença em relação ao valor real do produto. E na loja me informaram que eu teria que pagar esse valor. Só que eu falei, cara, não tem sentido, porque eu estou assinando a garantia. Eu só quero que vocês me deem um outro produto ou conserte o produto. Só que aí, quando eu entrei em contato com o saque da Decathlon, aí eles me explicaram uma outra questão, que é o procedimento
correto, eles vão fazer um vale-troca no valor que eu paguei, e se o valor do produto for maior, estiver maior do que o valor que eu paguei, eu pago essa diferença, depois eu entro em contato com eles para eles gerarem um reembolso para mim. Claro, tem esses passos burocráticos e tudo mais, gera um certo transtorno ali, só que eu vejo como até uma certa vantagem, porque você vai ter um produto com a garantia zerada. Diferente, por exemplo, você tem uma bateria, você comprou uma bateria de um carro, era uma bateria que, vamos dizer, há 2 anos, aí ok, há 1 ano e 11 meses apresentou problema, você vai lá e assina a garantia, você pega uma bateria nova, mas ela continua com aqueles mesmos 2 anos, ou seja, no próximo mês acabou a garantia. No caso dos produtos da Decathlon, não. Como eles têm esse mecanismo do vale-troca, acaba que você adquire um novo produto, mas aquela garantia ela é como se você estivesse estendendo a garantia do seu produto, né? Então, até que vale, né? E assim, pessoal, como eu falei, é um colchonete, cara, como eu falei, não é barato, mas assim, me atendeu perfeitamente em relação a outros colchonetes que eu já tive. Foi um colchonete muito bom, não tenho o que reclamar, super confortável. E assim, como eu acampo geralmente de sábado para domingo, e segunda-feira eu tenho que estar em casa para trabalhar novamente, é importante ter uma noite de sono tranquila, né? Então, com esse colchonete eu não sinto falta nenhuma de um colchão normal, tá? Fico tranquilo, consigo dormir tranquilo e me atende muito bem. Só que, como eu também já falei, para quem tem pouco espaço, ele fica volumoso, então ele ocupa um certo espaço. Então, para quem não tem muito espaço, aí teria que ter uma outra opção de colchonete. Mas esse aqui achei muito bom, então é uma indicação. Para secar é simples, você vem naquela válvula, na Alt, você vem na válvula Alt, vai puxar, o barulho que ele começa a desinflar. E aí depois você vai dobrar o colchonete no meio. E aí você vai fechar aquele zíper. Você vai fechar o zíper dele. Ele é bem simples, tá? Não tem dificuldade nem para secar, nem para voltar ele, ó. Você vai passar o zíper, fechou, e aí você vai posicionar para começar a enrolar ele, né? Ó, você vai percebendo que você vai enrolando, né? Vai dobrando o colchonete, ó. Você vai dobrando ele, né? Só que eu faço isso no chão, e aí até que ele vai sendo todo aí. Então assim, é bem tranquilo, tá? Bem tranquilo de fazer, ó. Ele vai ficar assim, bem quando você faz todo o processo, ó. Ele vai ficar assim, ó, fininho. Só que, claro, ele vai dar volume na hora que você enrola ele para botar na bolsa, né? Na sacola. Mas assim, pessoal, eu achei muito bom. Eu não sinto falta de outro colchonete. Inclusive, parece que eu tô dormindo no meu colchão de casa mesmo, normal. Muito bem confortável. Isola bem a temperatura. Como eu falei para você, já acampei no inverno com ele. Foi muito tranquilo. E limpeza, ele tem, inclusive acho que no próprio site da Decathlon ele fala de você passar um pano úmido com produto e tudo mais, deixar secar a sombra, não pode estar pegando sol. Inclusive, quando a minha filha vazou a fralda dela e ela estava usando esse colchonete, que foi antes de eu ter o outro colchonetezinho ali, que é o colchão que é impermeável, o que foi que eu fiz? Eu tenho uns produtos para limpeza de sofá, eu borrifei nele, na verdade borrifei num pano, né? Passei nele bastante, e aí deixei secando dentro de casa, na sombra. Ficou tranquilo, sem problema nenhum, sem cheiro, sem odor, e dizer normal. Então, assim, pro conforto, ele é muito bom. Não tem o valor dele, não é barato, é um valor caro, tá? É um valor, assim, considerável em relação aos colchonetes. Só que tem coisas, assim, que o barato, às vezes, não é muito bom, né? Porque, como eu falei pra vocês, eu já tive uns outros colchonetes que eu tive alguns transtornos de pouco tempo de uso, já não servia e não tinha garantia, como tem essa daí, não era tão confortável. Esse aqui eu acho muito bom.
Agora, claro, tem que ver cada caso, né? Como eu falei, acho que o principal ponto dele é o volume que ele ocupa. Não é pesado, ele é leve, ele é muito leve, só que ele ocupa um certo volume. Mas vale, tá? Para quem tem espaço e está querendo um colchonete bom, esse é bom. E, como eu falei, você não precisa ter bomba para inflar, ele é autoinflável, você tem que só deixar algumas horas, né? Que assim, nas indicações ele diz que é 30 segundos, mas não é 30 segundos, tá? Ele leva, pelo menos aqui, eu acho que foi umas 2 horas que ele conseguiu encher ao ponto de conseguir dar seis sopradas e ele encher completamente, tá? Então 30 segundos não é o suficiente. Mas é isso, pessoal. Espero ter ajudado alguém. Se tiverem alguma dúvida, mandem aí.